Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, e hoje nós vamos falar sobre o item 8, obediência e resignação. Então vamos fazer uma prece agradecendo a Deus por mais um dia de vida, essa oportunidade maravilhosa que se renova cada dia que o sol nasce e estamos vivos. Oportunidade de falar, pensar, sentir e fazer coisas boas. Nos ajude, Senhor, a ter paciência e gratidão todos os momentos de nossas vidas, todos os momentos do nosso dia, que hoje em especial nós possamos ter benevolência, caridade, bondade, paciência, mesmo com aqueles que agem mal diante de nossos olhos. Que assim seja. Então vamos lá. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura. Então, a obediência e a resignação são companheiras da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Então, são forças ativas no sentido de que elas não são presas pela revolta, né? Então, a obediência é o consentimento da razão. Eu obedeço, eu aceito, eu acato a determinação, né? Resignação é o consentimento do coração. Então, eu não me revolto, eu procuro não ter sentimentos negativos em relação àquilo que me é imposto. É a forma como eu estou interpretando, vamos ver se é isso mesmo. Na continuidade aqui do texto, eu acredito que fique mais claro e confirme ou não isso que eu estou dizendo. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Então, está dizendo assim que resignação não é... Aliás, a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui no nosso estudo do Evangelho, né? Resignação não é você ficar... simplesmente falar assim, então eu não preciso fazer nada, vou ficar de braços cruzados. Já que tá falando aí que eu tenho que ser resignado, então eu vou cruzar os braços e vou ficar aqui sem fazer nada mesmo. E por isso tá mais para preguiça do que para resignação, certo? Tá mais para covardia do que para resignação. Então a resignação é diferente da covardia e da preguiça. Vamos ver aqui se explica o que é essa resignação que está falando aqui no Evangelho. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, Jesus veio para mostrar o triunfo do sacrifício e da renúncia carnal.
no momento em que Roma estava se desfalecendo em corrupção. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio que eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito tempo depois dele, enquanto a atividade... Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio que se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Um pouco enigmático, eu achei esse texto de Lázaro. Mas eu entendi que nós devemos ser obedientes e resignados. Obedientes e resignados em relação àquilo que nos é imposto pela vida, né, pela justiça divina. Ter resignação significa ter fé, porque se eu aceito e entendo que eu devo me submeter sem revolta, significa que eu tenho fé. E aí, junto com isso, junto com essas ideias, nós podemos relembrar a ideia que foi do estudo de ontem, a paciência. Paciência para com as situações difíceis da vida. Então, aqui está dizendo obediência e resignação em relação a essas situações que a vida nos impõe. E não significa, acho importante esse ponto, que resignação não é covardia. Covardia é você se isentar de qualquer ação, né? Inclusive aqui foca muito em atividade, né? Então, covardia é você se isentar, você fala, não vou fazer nada, né? E a resignação é você aceitar, é uma atitude, é uma ação, e não uma inação. E não uma inércia, e não um ficar parado no sentido de covardia. Deixa eu ver que horas são, para ver se a gente avança um pouquinho mais. Vamos finalizar por aqui hoje, para que a gente passe para o nosso outro estudo, que é do livro O que é Espiritismo. Eu não vou avançar, hoje ficou bem curtinho, porque o próximo item já é outro assunto, que vai ficar muito divergente um do outro, que tá no mesmo capítulo, na verdade são ideias complementares, mas a gente vai meio que mudar o foco de obediência e resignação para cólera, e esse item da cólera, ele é maior, então eu prefiro deixar para amanhã, ok? Então, vamos finalizar agradecendo mais uma vez a Deus, pedindo que nos ajude a ser obedientes e resignados de forma ativa. Que nós possamos compreender o que isso significa e que nós possamos sempre colocar em prática
Hoje um pouquinho mais que ontem e um pouquinho menos que amanhã, os ensinamentos do Cristo, na medida das nossas capacidades, mas não menos do que isso. Que assim seja. Um beijo e até amanhã.